Certamente, em algum momento, você já deve ter ouvido alguém fazer a seguinte colocação: "Ah, minha cruz está muito pesada. Eu não suporto mais carregar essa cruz. O que eu fiz a Deus para carregar esse peso tão grande?" Tirando os exageros e analisando isso com bom senso, pela ótica da doutrina espírita, nós podemos falar a respeito da cruz de cada um, entendendo e compreendendo que, de fato, cada um de nós chega aqui na Terra com a sua cota de dores e de lágrimas, com o aprendizado a ser realizado e também com as ditas dívidas a serem reparadas. Cada um, portanto, traz a sua cruz, traz a cruz das experiências, a cruz das amarguras, e tudo isso deve ser usado em benefício da nossa evolução espiritual. Como é que isso se dá? Veja, ninguém carrega um peso maior do que os ombros podem suportar. Se você olhar nesse instante e pensar numa maternidade e visualizar aí na tua mente aquelas várias crianças recém-nascidas, nós estaremos diante desse quadro de um verdadeiro viveiro de cruzes. Porque todos nós no mundo trazemos a nossa cruz. Agora, quando nós olhamos para o caminho a ser percorrido com determinação, com coragem e entendemos que carregar a própria cruz não é estar em situação de castigo, muito pelo contrário. Quem tem consciência de que a vida aqui na Terra ela é cíclica, que existem momentos felizes, momentos tristes, existem momentos de aprendizado, existem também os momentos de lágrimas. Quem tem um olhar mais espiritualizado para a própria vida, e o Espiritismo é fantástico por isso, porque ele lança para nós e traz para nós uma lente nova para que a gente possa contemplar os velhos problemas humanos de maneira mais equilibrada. Se nós tivermos um olhar mais compreensivo, certamente nós entenderemos que carregar a bendita cruz é ir em direção à própria redenção, ir para o chamado Gólgota, o ponto onde aconteceu a crucificação do Cristo. Ali nós veremos toda a missão de Jesus no instante da crucificação no Gólgota, chegando ao seu clímax. Nós estamos, de certa forma, indo também para o Gólgota, mas é importante que nós caminhemos para o Gólgota com Jesus no coração, com uma visão diferente, com uma aceitação e uma compreensão de que nós somos criaturas limitadas, de que a natureza não dá salto, portanto, nós enfrentaremos obstáculos grandes, mas os principais obstáculos residem em nós mesmos. São as mazelas e o mal que ainda reside em nós, que muitas vezes obstaculizam o nosso caminhar, a convicção de que nós estamos no caminho certo. Então, se nesse instante os seus joelhos ameaçam dobrar diante do peso da cruz que você está levando, ou seja, diante dos problemas que você está enfrentando, você não encontra forças para seguir adiante, ainda assim, não desanime. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus, através dos soldados romanos, enviou um sirineu para auxiliar Jesus a suportar o peso da cruz por alguns metros, da mesma forma, esse mesmo Criador, esse mesmo Deus bom, esse Pai amoroso apresentado por Jesus, também nos envia um sirineu. E nos envia sempre, na forma de um filho, de um amigo, de uma mensagem, ou até mesmo o próprio Espiritismo pode ser considerado um sirineu. Na noite da nossa ignorância, dos séculos afora, nós temos hoje, sem dúvida alguma, um verdadeiro farol, um verdadeiro sirineu através da doutrina espírita, que nos dá consolação, nos traz compreensão para que a gente possa seguir adiante. Quando os intrincados problemas familiares e relacionamentos entre pais e filhos acontecem e a pancadaria verbal se instala e você não sabe a direção
que deve tomar, o Espiritismo te diz que o pai ou o filho são companheiros de vidas passadas que enfrentam dificuldades, e lançar luz sobre os problemas de hoje, pela ótica reencarnacionista que o Espiritismo apresenta, é sem dúvida alguma ter um sirineu que nos levanta na hora em que os joelhos estão dobrados, em que nós estamos chorando. Então tenha isso em mente, você não caminha sozinho, a sua cruz tem exatamente o tamanho das tuas necessidades evolutivas, assim como as minhas. E por mais que essa cruz seja pesada, ou nos pareça pesada, tem sempre um sirineu para nos auxiliar, porque ninguém caminha sozinho, porque ninguém está desamparado do amor de Deus.